Buonasera, buonasera Itália, buonasera Brasília, buonasera a todo mundo, boa noite, boa tarde ao Brasil. Estamos aqui com Culture, siamo qui con Culture che torna dopo qualche mese di pausa. E sono Tatiana Ribeiro, qui con voi fino alle 19h30. E qui con me in studio ho Joana Mendes che è carioca come me e che parlerà oggi di tante cose belle. Parlerà del suo libro che sta per uscire, parlerà del suo lavoro qui in Italia, perché vive qui in Italia, parlerà di un comune di Pistoia, vero Joana? Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E Joana si fará um pouquinho em italiano, um pouquinho em português. Justamente, nós vamos traduzir também, de vez em quando, um pouquinho em português para o pessoal que fala português all over the world, porque o trabalho da Joana é muito importante, muito legal, não é? E come io chiedo sempre ai miei ospiti di partecipare alla programmazione musicale, diciamo così, abbiamo delle canzoni scelte anche da Joana, giusto? E vi mando ora la prima canzone scelta da Joana, della nostra Adriana Calcagnoto. Una canzone, oggi la puntata è molto rivolta ai bambini, perché dopo, come si sentirà, Joana ci parlerà del suo lavoro che è molto con l'universo infantile, giusto Joana? Sì. Quindi andiamo alla nostra prima canzone con Adriana Calcagnoto. Todo mundo tem. È bellina questa canzone di Adriana Calcagnoto, grazie Joana del suggerimento. Questa canzone è fatta per i bambini, perché anche Adriana Calcagnoto ha questo lavoro con i bambini, giusto? Sì, ma in realtà questa canzone è di Chico Buarque, è un famoso cantante e compositore brasiliano che sì, io Chico credo Buarque che tutti conoscono. Conosciutissimo. Sì, sì, che è anche la canzone che è il tema del mio blog e è di quello che parlerò ora. Possiamo parlare un pochino in portoghese? Certo, così. Come vuoi, è casa tua. Ok, allora... Ma non volevi cominciare a parlare del libro prima? No, parli del blog adesso? Sì, perché il libro nasce in realtà da questa storia. Perfetto. Sì, allora facciamo una cronologia. Benissimo. Vai, come si chiama il blog? Sì, o blog se chama O Diário de Aurora. Eu comecei a escrever quando eu tinha chegado na Itália e tinha minha filha pequena, estava em casa. E comecei a escrever, assim, para compartilhar as experiências de como era ensinar o português para os meus filhos. No caso, tinha só uma para minha filha, então é por isso que é o Diário de Aurora, porque a Aurora é o nome da minha filha maior. Então, eu comecei a escrever um pouco assim, sem muita expectativa do que eu ia encontrar, e no final das contas eu acabei conhecendo muita gente, conhecendo outras mães ao redor do mundo inteiro. Então, assim, hoje eu tenho amigas, né, eu posso dizer que são amigas, mas mães brasileiras que eu conheço que moram na Califórnia, na Dinamarca. E que seguem o blog. Sim, que eu conheci exatamente por escrever o blog, elas começaram a acompanhar o meu trabalho, começaram a acompanhar aquilo que eu escrevia. E eu percebi, porque assim, a gente tem uma noção de onde estão lendo o blog, né? O site te dá essa possibilidade. E onde estão lendo? Em que países? Do mundo inteiro. Ah, que maravilha! E então, do que assim, fala o blog? Ele fala sobre o ensino do português como língua de herança. Maravilha! Para os filhos de brasileiros que moram no exterior. Uhum. Então, assim, eu tenho pessoas que leem na Alemanha, na França, na Califórnia. Aqui na Itália também tem gente que acompanha, enfim, em diversos países. Todas mães. Sim. Então, tenho também pais também brasileiros. Tem pai que mora aqui em Florença, que me acompanha. Tem também um que mora na Espanha, que chegou também a participar de um dos meus cursos. E que... Tem bastante interação, as pessoas escrevem para você? Sim, as pessoas comentam, comentam no blog sobre... Às vezes são coisas que eu conto, que eles falam, isso também acontece comigo, também acontece aqui. Então, é muito legal essa troca. E também no Facebook, né, que é um lugar onde as pessoas estão mais presentes. Eu criei também um grupo, que é um clube de leitura. Enfim, e tudo partiu daí, de
quando eu comecei a escrever e a contar sobre as minhas experiências com a minha filha em casa, e outras mães, outros pais se identificaram, porque era também aquilo que eles estavam passando nas casas deles. Então, daí surgiu, o trabalho foi se desenvolvendo. Eu criei a página no Facebook, criei um grupo, e aí a gente começou enfim... esse trabalho foi crescendo até que eu cheguei do livro, que é esse aqui que eu trouxe. Nós temos aqui uma botça, não é, não é a versão definitiva. Sim, porque a versão definitiva ainda vai chegar, mas... mas alguma coisinha, alguma pílula a gente pode mostrar daqui a pouquinho, né? Sim, sim. Mas o blog, ele tem essa coisa assim, digamos, de falar de experiência, então, cotidiana? Sim, na verdade, assim, como eu sou formada em letras, então eu já tinha experiência como professora de português já há muitos anos no Brasil. Então, na verdade, eu queria unir essas duas coisas, né? A minha experiência como mãe, que era uma experiência nova, recente, né? A primeira vez que eu era mãe, mas a experiência que eu tinha como professora de português e como que isso estava acontecendo ali, naquele momento, com a minha filha, né? Então, eu acho que foi um pouco assim... um pouco da minha experiência como professora que eu tentei aplicar em casa com a filha, que é uma coisa completamente diferente, né? Quando você está ensinando a língua para quem está aprendendo a falar, para criança ainda pequenininha, que está naquele processo de aquisição da linguagem, é completamente diferente. Mas, enfim, eu uni as duas experiências e comecei a contar isso para as pessoas, como estava acontecendo, né? Porque... a gente, assim, parece que a língua de herança é um assunto muito falado, mas, assim, na prática, as pessoas ainda falam, na verdade, ainda fazem muito pouco. Né? As pessoas estão falando muito, mas a gente tem muitas histórias de mães brasileiras que não falam em português com os filhos, né? Inclusive aqui na Itália, eu conheço várias pessoas que falam só italiano com os filhos. Então, assim, ainda é um assunto que ainda deve ser desmistificado. Mas isso é bom para você, né? Porque isso te coloca num lugar de pioneira nesse trabalho. Né? Eu, assim, não gosto de me dar título nenhum, mas, assim, eu sinto que a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, digamos, né? Que maravilha. Para mim, você já é referência com a língua de herança aqui na Itália, com certeza. Vou mandar uma musiquinha e depois a gente volta conversando com Joana Mendes. Stiamo parlando in portoghese, giustamente, Joana, di Rio de Janeiro, come me, laureata in lettere, insegna portoghese ai bambini, si sta parlando di questo, ha tutto un lavoro, un blog, un gruppo, letture per bambine e ora anche un libro, e quindi si torna fra un pochino con Joana Mendes. E ora si rimane con una canzone che era di quell'animazione Rio 2, sempre scelta da Joana. È molto carina queste canzoni, molto Brazilian style. E voilà, bellina, bellina questa canzone. Come mai hai scelto questa canzone? Perché você escolheu, Joana, essa? Allora, io ho scelto questa canzone perché è di un gruppo che si chiama Barbatuques, è un gruppo brasiliano di São Paulo, e loro fanno tutte le canzoni con la percussione corporale. Loro in realtà non usano strumenti, però usano il proprio corpo per suonare con il corpo e con la voce. Perché fanno un lavoro veramente... interessante, originale, e poi la mia figlia più grande è proprio appassionata di queste canzoni di questo gruppo, che ho scelto proprio perché piace ai bambini. Io ho visto questo proprio a casa perché lei piace tanto questo gruppo, che ho detto, allora deve piacere un po' a tutti. Certo, è bellissima. Voltamos a falar do seu blog, então, e do livro que você disse que, na verdade, saiu um pouco do blog, é isso? Sim, na verdade, eu comecei a escrever, continuei com esse trabalho, assim, como a vida de mãe é um pouco complicada, então, assim, eu tentava conciliar a maternidade com a escrita, com os meus estudos, e era tudo um pouco assim, né? Veio ao longo dos anos, são 5 anos já que eu escrevo, agora, ultimamente, de uma maneira mais constante, depois que as crianças cresceram um pouquinho, então eu tive um pouco mais de respiro e pude me dedicar um pouco mais.
E aí, com essa coisa de escrever online e de ter esse relacionamento com as pessoas, eu acabei trabalhando também durante um tempo para uma editora que fazia livros para crianças, por uns 2 anos e pouquinho. E ali surgiu essa ideia de poder escrever um livro, né? Com a experiência que eu tive como revisora e editora. Então, surgiu essa ideia de poder realmente ter um livro para crianças. E um belo dia aconteceu uma situação na minha casa, que foi quando a Aurora chegou em casa e disse que queria pintar o cabelo de amarelo. Oh! E ela, assim, ela tem o cabelo bem cacheadinho, né? Como o meu, marrom, né? E, enfim, e aí eu quis saber por que ela queria pintar o cabelo de amarelo. E ela falou que tinha uma amiguinha que disse que o cabelo dela era muito bagunçado e que ela queria ter o cabelo amarelo e liso, e arrumadinho, penteadinho, como o dessa amiga. Empenhativíssima. Então, aquilo primeiro pra mim foi um choque, porque eu não pensava que eu ia falar sobre padrões de beleza para uma menina de 4 anos. Eu achava que esse assunto ia chegar só nos 10, 12, adolescência, sei lá quando, mas não achei que fosse chegar assim. Então, na realidade, assim, eu fui direto pro Facebook fazer textão pela primeira vez, assim, o primeiro choque eu não acredito que minha filha de 4 anos está tendo que lidar com padrões de beleza. Eu não, assim, para mim isso era impensável, não tinha essa. Enfim. E aí tive aquele primeiro choque, aquela primeira coisa assim, indignação, né? E fui pro Facebook fazer textão e as pessoas vieram me consolar, falando, não, é assim, todo mundo um pouco sofreu essa história. Eu também sofri essa história, tal, todo mundo tem essa coisa, alisar, tal. E aí, aquilo foi um pouco que foi amadurecendo dentro de mim, sabe? Aquilo foi... E eu fui buscar livros de literatura infantil para ler para ela sobre cabelos. Só que todos os livros de cabelo que eu buscava, no final das contas, tinha a questão da ancestralidade, da África, né? Daquela coisa das avós. E eu acho isso muito bonito. Só que eu acho que também é muito abstrato para uma criança de 4 anos. Né? Você falar de ancestralidade. Né? Como é que eu vou falar de ancestralidade para uma menina de 4 anos? E aí eu fiquei assim, sabe? Eu não encontrei a resposta que eu queria dar para ela. Assim, eu queria ter um livro para ler junto com ela, para que a gente pudesse digerir essa história juntas, né? A gente pudesse conversar sobre isso juntos, sobre essa coisa de por que o cabelo marrom é ruim e por que o cabelo louro é bom, né? Claro. Por que o cabelo amarelo é bom, por que tem que ser liso, por que não pode ser cacheado, enfim. E aí, foi daí que começou a nascer esse livro. Eu comecei a escrever. Eu gosto muito de texto em versos, porque os livros que eu leio para ela em versos são os livros que ela também mais gosta, né? Por causa dessa coisa da sonoridade. A língua portuguesa já é uma língua sonora, é linda. Então, eu acho que isso já ajuda também um pouco a gente. E aí eu falei assim, não, eu vou escrever, mas vou fazer uma coisa bonita em versos, tá? Uma coisa que seja legal. E falar sobre a questão da diversidade, mas de uma maneira prática, que respeito, mais uma vez, eu respeito e acho linda a questão da ancestralidade, mas assim, eu queria, na verdade, era ter um modo de dialogar com a minha filha de 4 anos e que ela entendesse. Certo. Que é legal você ter trança, você ter cabelo cacheado, você ter cabelo preto, você ter cabelo louro, tudo é legal, na verdade. Que a diversidade é legal, né? Que isso é uma riqueza, que isso não é, que a gente não tem que, para ser aceito, se fechar em um padrão específico de beleza. A gente não tem que se adaptar para se sentir aceito. A gente pode se sentir aceito, pode se sentir amado, querido, sendo com cabelo louro, preto, ou amarelo, enfim, ou vermelho, ou cacheado, enfim. Curto, longo, soma. E assim nasceu, porque já o título do livro, né? Qual é o título? Fala pra gente. O título é Penteado Despenteado. É fantástico. Porque é exatamente um jogo de palavras, né? Tem em italiano também, tem essa coisa do pettinati, spettinati, né? Que é essa coisa de... É um penteado, mas é um penteado despenteado, né? Então... uma desconstrução, né? A gente não vai falar isso para criança, mas é... Sim, eu tentei fazer uma coisa que fosse no nível da criança, que ela pudesse entender e que aquilo chegasse concretamente para ela, né? Como uma mensagem de que tudo bem cabelo marrom, tudo bem cabelo bagunçado, como eles falam, e é bonito também, que pode ser aceito, que pode ser legal, enfim, que a diversidade é uma riqueza, que não é
não pode ser um motivo de exclusão, não pode Claro. ser um motivo para você se sentir inferior Lógico. ou para você se sentir à margem do seu grupo de amigas, né? Interessantíssimo, então, eu acho que era isso. Joana, muito legal. Daqui a pouquinho eu vou mandar mais a terceira música de hoje e depois eu vou querer saber qual foi a reação da Aurora. Estamos aqui com Joana Mendes, que estava nos falando sobre o livro dela, Penteado Despenteado, e que eu vou mostrar daqui a pouquinho, porque como a gente está também ao vivo no Facebook, eu vou aproveitar para mostrar as imagens do livro. Dico anche in italiano, anche se il libro è in portoghese, noi ci teniamo a parlare in portoghese, anche perché il libro di Joana è in portoghese. E io, siccome siamo anche su Facebook, farò vedere delle illustrazioni del libro mentre Joana ci parlerà ancora di questa bella esperienza. E io voglio sapere anche la reazione di Aurora, a reação da Aurora, da filha dela, com toda essa sua escolha de falar desse jeito sobre a questão do cabelo, da beleza, dos padrões de beleza, da diferença, né? Na verdade, assim, as crianças, elas nos surpreendem, né? Mas acho que elas entendem já, muito antes da gente querer explicar, elas já entenderam tudo. Então, foi muito tranquilo, né? Quando ela viu e ela começou a comentar as ilustrações, que são realmente um trabalho, assim, à parte. E isso é uma coisa que eu gostaria muito, assim, de falar, de ressaltar, que depois que o texto ficou pronto, eu convidei esse grande amigo meu que se chama Anderson Augusto, que ele também é um grande artista, é uma pessoa que eu admiro muito, é um artista que eu admiro muito. E quando eu convidei para fazer o livro, eu mandei o texto para ele, né? E falei, olha, eu queria que fosse a sua arte, porque realmente ele é um cara muito criativo, uma pessoa que eu conheço já há mais de 10 anos, enfim. E que eu já sabia que o trabalho dele no livro ia ser uma obra de arte, que o livro ia se transformar numa obra de arte com os desenhos dele. Então, assim, eu tenho uma alegria imensa de poder ter as ilustrações dele acompanhando o meu texto, né, que na verdade são 2 textos. E, inclusive, tem um ilustrador famoso no Brasil, que agora eu não lembro exatamente o nome, acho que é Alex Gomes, que se chama, agora eu não me lembro, mas é um ilustrador de livros infantis, e ele diz, não sei se é exatamente ele, mas eu acho que eu escutei dele em algum lugar, eu li em algum lugar, porque ele diz que o livro infantil é o primeiro, digamos, é a primeira galeria de arte da criança, né? É o primeiro museu da criança, a primeira obra de arte que a criança tem contato. Então, eu acho que nesse sentido, a gente foi muito feliz, assim, a gente conseguiu realizar realmente uma obra em que a criança olha, vê os desenhos e tem toda uma... É importantíssima a parte de ilustrações para a criança, né? Sim, a criança gosta da coisa, do objeto do livro, sim, gosta de manusear, gosta de ficar olhando as e ao mesmo tempo que a imagem concretiza a mensagem na cabeça da criança, mas também são imagens que são, assim, por exemplo, você pega essa imagem aqui da menina com os animais que vão saindo do cabelo, né? Vai saindo o sol, o pássaro, o cachorro, enfim, do cabelo dela, quer dizer, que é da imaginação, vai saindo todas essas imagens. Então, também é uma coisa imaginativa, né? É concreto, mas ao mesmo tempo trabalha com a questão da imaginação da criança. E essa aqui que eu adoro, que é a ilustração quando ela está triste, chorando, e o cabelo que se transforma em água, né? Ele vai caindo, assim, junto com o choro. Muito o cabelo, bonito. ele vai se transformando o ilustrador foi te mostrando provas do trabalho dele, ou foi uma coisa que ele primeiro fez as ilustrações e depois você viu já o produto final? Como é que foi? Não, na verdade, assim, a gente conversou muito antes. Ele fez um monte de pesquisas, porque é um artista sério, assim, que tem um trabalho muito... Inclusive, até por isso a gente levou mais tempo do que a gente imaginava, porque a gente conversou muito. E cada desenho que ele fazia, ele me mostrava. Cada desenho que claro. ele... Uma coisa em colaboração. Sim, antes mesmo de pintar, de ver o desenho colorido, eu via os desenhos ainda em preto e branco, e ele me mostrava e dizia como é que tá. E eu achava tudo lindo, né? Porque é uma emoção, né? É realmente uma emoção ver a nossa história já
posta em ilustrações, Sim. o personagem ganhar uma vida, né? Assim. Sim, é verdade. Então, ele, assim, é uma pessoa que eu não tenho palavras para dizer quanto eu sou feliz de poder ter o meu texto ao lado do desenho, da arte, da obra de arte dele, que realmente foi um trabalho que eu consegui reunir pessoas queridas. Fundamental. Pois é. E a Aurora ficou feliz com esse resultado? A Aurora, quando viu, ela ficou muito contente. É difícil dizer que ela ia pegar aqui e ia ficar triste ou ia ficar, né? É difícil porque até eu, quando eu peguei, acho que eu fiquei mais animada, emocionada do que ela. Até agora você parece bastante emocionada. Sim, contente, mas isso é fundamental, isso é maravilhoso. Mas, enfim, ela ficou... Ela já conhecia um pouco, porque eu também vinha mostrando para ela, à medida que a gente ia construindo o livro, eu mostrava, ela via, ela comentava as imagens e comentava sobre aquilo que ela estava vendo também, né, sobre os desenhos, e a gente ia trocando nesse sentido. Eu falava com o Anderson, olha, a Aurora falou isso sobre o desenho que você me mandou. E aí ele falava assim, bacana. Então, assim, ele até modificou algumas coisinhas no meio do caminho, porque eu falei que ela tinha interpretado de uma forma e ele queria dar uma outra interpretação. Então, assim, a gente fez algumas modificações, mas foram pouquíssimas. E no final das contas, assim, a criança, ela pega isso de uma maneira muito, né? É difícil até a gente imaginar como que a criança, ela já sabe, sei lá, ela, apesar de ter todos esses padrões da sociedade ali martelando na cabeça, mas a criança, ela já tem uma coisa bonita dentro dela que a gente tem que fazer de tudo para proteger, para não deixar com que a sociedade sufoque, e oprima e abafe. Enfim. Com certeza, belíssimo, maravilha, belíssimo discurso. E já que a gente falou tanto de diferença, né, antes dessa última música que a gente ouviu, eu vou colocar uma música que você escolheu e que o título é Normal é Ser Diferente. De Grandes Pequeninos é o nome do grupo, não é isso? Sim, esse grupo é o grupo daquele cantor famoso no Brasil, Jairzinho, que ele fez depois que ele teve a família dele. Então, ele tem um grupo com a esposa e com as filhas. E também é um trabalho que a Aurora é muito fã. Na verdade, eu peguei as músicas que ela gosta, que ela escuta em português, que também é uma ferramenta importante para a gente manter o português em casa, é a música, vídeo, né? Então, a Aurora, ela gosta muito do trabalho dos Grandes Pequeninos, que é dessa família. Que bonitinho. E eu vou querer saber também depois sobre esse teu trabalho com as leituras para as crianças, tá? A gente vai falar disso no próximo bloco, tá bom? E da importância da música também, tá legal? Então vamos lá com Normal é Ser Diferente, minha gente. Não importa. Bellissima questa. Noi si stava parlando qui prima che Jairzinho è figlio di Jair Rodrigues e questo è un gruppo con sto parlando in italiano ma si può parlare anche in portoghese, è un gruppo con tutta la famiglia di lui, giusto? È lui, la moglie e due figlie donne, femmine. Gente, a gente acabou de ouvir uma música com o Jairzinho, filho do Jair Rodrigues, né? Foi uma escolha da Joana, uma sugestão da Joana, e a gente está aqui falando ainda sobre o livro dela, e eu quero saber agora sobre essa atividade de leitura com as crianças aqui na Itália, que é tão importante, e também do papel da música nesse processo. Então, a música ela foi fundamental desde o início, né? Desde quando a Aurora nasceu, e agora meu segundo filho também, Luciana, nasceu. Eles escutam música brasileira desde sempre, né? Desde a barriga, digamos. E isso, assim, com um ano, ela conheceu esse grupo Barbatux, daquela música, e conheceu aquela música do Samba Lelê e ficou apaixonada. E foi ali, depois de um ano e meio, que eu comecei também a deixar eles assistirem aos videozinhos, né? Aqueles videozinhos do YouTube com os desenhos e com as canções, porque isso ajuda muito a gente, seja no vocabulário em português, seja também na própria construção das frases, porque acaba que, mesmo quando
quando ela fala em português, ela usa a sintaxe do italiano, né? A gente fez um vídeo uma vez sobre aquela brincadeira do gato, que era o gato comeu. Não sei se você lembra a brincadeira que você fala, cadê o bolinho que estava aqui? O gato comeu. Sim. E ela dizia aquilo, só que ela falava na sintaxe italiana. Ela falava comeu o gato, bebeu o boi. Ela sempre colocava o sujeito depois. Uhum. Então, assim, porque a criança ela vai fazendo essas transferências, é inevitável. Ela faz, ela fala, por exemplo, ela usa o plural do português nas palavras em italiano. Ela fala bambinis, ela usa aquele S no final. Então, assim, tem várias trocas que a criança vai fazendo no momento de aprendizagem, é inevitável, né? Então, a música, ela ajuda tanto na questão do vocabulário, né, de aprender as palavras em português, quanto também na sintaxe, na estrutura da língua, porque aí ela consegue construir as frases da maneira como nós construímos em português e não falando, né, fazendo... Com certeza. Outra coisa que eu acho também importante na música é repetição, né? A gente sabe que a repetição também é importante, né? E o refrão, o ritornelo, tem essa coisa da repetição, às vezes até bastante, né? Sim, meio que martela, mas é importante para quem está aprendendo a língua. Sim, né? É verdade. É fundamental porque, às vezes, até ela escuta muito também o grupo Palavra Cantada, que são músicas para criança, mas que são músicas até mais rebuscadas, a gente poderia dizer, entre aspas. E ali eu vejo até que a dificuldade, assim, de ouvir e de já cantar é mais difícil, porque não são tão como galinha pintadinha, ou como, né, não são... Porque ali você tem diversos níveis, na verdade, né? E a criança tem uns que ela pega logo, que é aquela repetição, 1, 2, feijão com arroz, 3, 4, enfim. E tem aquelas mais rebuscadas, que tem letra, que tem tudo, e que a criança também vai conseguir chegar, mas que depois de um certo tempo, de um certo trabalho. Enfim, a música, ela sempre acompanhou a gente desde o início e sempre, e eu nunca deixo de colocar música, porque como uma parceira fundamental. Até hoje que ela entrou, né, que ela foi para a escola, que ela fala muito mais italiano do que o português, que agora ela já está indo para a escola primária. Então, eu falo em português, ela entende português, mas me responde em italiano. Então, assim, a música é como se fosse aquele último fio de esperança ali, porque eu vejo ela cantando em português e falo assim, não, mas o cérebro dela está registrando o português ainda está continuando, ainda está processando. Mas você usa as músicas também durante as leituras ou não? Sim, as leituras, agora falando um pouquinho sobre o trabalho mais específico com a leitura, eu criei um clube de leitura, comecei a fazer um trabalho online com as mães e consegui fazer durante um mês um grupo com mães que era uma que vinha que está, né, na Califórnia, uma na Espanha, uma na França, uma na República Tcheca. Era um grupo mais ou menos de 8 a 10 crianças e que a gente fazia online semanalmente esses encontros e lia um livro em português e cantava também. Então, assim, a gente utilizava tanto as dinâmicas de jogos de palavras, de nomes, e aí brincava com essa coisa dos nomes, enfim. Até a questão mesmo da leitura do livro, leitura mesmo, leitura escrita. E a gente teve um grupo de crianças pequenas e um grupo de crianças um pouquinho maiores, de 10 anos, mais ou menos dessa faixa, que tinham um grupo da Alemanha. Enfim, eu sempre trabalhei com crianças assim, em vários lugares. E aí a gente fez esse trabalho... Esse trabalho online? Online. Então, o meu trabalho ele é muito mais online do que offline. Porque é uma coisa que hoje em dia permite que a gente entre em contato também com pessoas em todo mundo, né? Sim, eu até cheguei a fazer um trabalho offline por 3, 4 meses na biblioteca de Monsumo. Eu me lembro. E aí, só que eu não consegui levar avante, porque eu comecei a fazer um curso e aí comecei a ficar muito atarefada, comecei a ficar muito ocupada e não tive condições de dar continuidade. Mas esse também é um projeto que eu acho que valia a pena você retomar quando você puder, né? Essa coisa presencial também é muito bacana. A questão do presencial é toda a questão logística, de encontrar um espaço, de chamar as pessoas, das pessoas estarem presentes. Porque, assim, o trabalho online, ele é bacana porque a pessoa não precisa sair de casa. Verdade. Né? Ela tem só que ligar o computador e a gente combina aquele horário. Então, assim, eu encontrei facilidade para mim, que já estava ali com as crianças em casa, que não precisava sair e ter toda aquela logística de ter que sair com crianças. Certeza. É difícil. Com certeza. E aí, ao mesmo tempo, as outras mães também, que estavam em outros países, mas que a gente conseguia se encontrar numa
numa sala virtual e fazer esse trabalho junto. E os vídeos depois ficavam disponíveis para quem não tivesse visto no momento ou não? Na verdade, assim, eu tenho muito cuidado com a questão da imagem das crianças. Sei. Né? Agora a gente tem a normativa europeia do tratamento de dados e a imagem, ela é um dado. Eu, assim, tudo aquilo que eu disponibilizo da imagem dos meus filhos online, eu tenho o maior cuidado também e procuro colocar a marca d'água, procuro, assim, proteger os dados das crianças, porque eu vejo que muita gente coloca foto de criança, assim, à vontade na internet. Sim, verdade. E que aquilo ali, na verdade, é exposição demais. Então, assim, os vídeos eu não disponibilizava abertamente exatamente para proteger a imagem das crianças. Perfeito. Mas a gente tinha um grupo fechado das mães, um grupo de Facebook fechado, e a gente colocava os vídeos nesse grupo fechado só para quem fazia parte do clube, para poder acessar, porque era uma maneira de proteger também os nossos filhos. Claro, né? E quem se interessasse pedia para ser inserido no grupo. Mas o grupo existe ainda ou não? Nesse momento, ele não existe porque eu estou fazendo um outro trabalho aqui que é mais local, mas assim, que é um pouco diferente disso, que é mais da parte cultural, que eu vou falar daqui a pouquinho. Exato. Mas, assim, nesse momento, o clube, ele está de férias, digamos, está parado, mas não definitivamente. Claro, né? Eu pretendo retomar quando eu tiver resolvido toda essa parte. Uma pausa, como a gente fez aqui no Cultur vários meses, porque eu estava também num curso e não podia, não tinha tempo de vir. Então, você me entende. Estamos retornando hoje com Joana Mendes. O Cultur está voltando já com a agenda lotada para o mês de maio. Estou bem feliz. E vamos então ouvir mais uma música. Eu vou com Samba Lelê agora. Ótimo. É do Barbatuques também, Sim, não é isso? Então vamos lá, que Samba Lelê é uma música de quando eu era pequena. È bellissima, bellissima. Io dico bellissima tutte le canzoni, che poi ho saputo che in realtà queste canzoni un po' le ha scelte Aurora, perché sono le canzoni che ascolta lei, giusto? Giusto, sì. Joana? Sì, Joana ci stava dicendo che c'è un sacco di gente che ci sta seguendo. Sono contenta perché gente dappertutto. Parla un po', Joana, que é que te segue? Eu quero agradecer aqui Ellen, que está assistindo, Ellen Su, que está nos Estados Unidos, se não me engano, a Rosana Sanford, que está na Califórnia, a mãe da Gabi, da Lilian, muito obrigada. E aqui a Ellen está falando, aguardando a chegada das minhas cópias. Ela comprou o livro. Obrigada, Ellen. E a propósito, como é que as pessoas fazem para comprar o livro, se quiser? Não, tem mais gente para agradecer. Sim, deixa eu só terminar aqui e mandar um beijinho para Daniele Cavalcante, que está na Dinamarca com a Lulu, a mãe da Lulu também. Que maravilha, estamos ultra internacionais. Tem a Paula também, que está nos Estados Unidos, que se não me engano, ela trabalha na Abrace, que é uma instituição nos Estados Unidos importante para o ensino do português para as crianças também. A Rosana mandou aqui um abraço da Califórnia para vocês. Que muito obrigada. Muito obrigada. Tem minha mãe no Rio de Janeiro também. Tem aqui meu pai também. A Carla é brasileira, está aqui em Pistoia também. Obrigada. Gente, muito obrigada, gente. A Débora, que está no Brasil, que também é uma querida amiga que está assistindo. Obrigada, Joana, que trouxe tanta audiência para o programa hoje. A Cíntia Ferreira, que está no México, muito obrigada. Mandou um coraçãozinho aqui pra gente. Que legal, obrigada. Que bacana. E ela escreveu, estou no intervalo da minha aula. Ela também é professora de português. Que maravilha, maravilha. Ótimo. E eu queria mandar um beijo especial para o meu irmão Arthur, que está estudando para ser padre, está no seminário lá no Brasil. Um abraço, e Arthur. Que está assistindo também a gente. Obrigada, que legal, meu querido. Que bom. Onde é que ele está? No Rio? Tá no Rio. Que maravilha. Bacana, viu? Estamos hoje all over the world. Muito bom, muito bom. Adorei. E anche c'è la Elena che sta assistindo, anche sta vedendo in diretta, che è la coordinatrice? Sì, la coordinatrice dell'associazione Sicily, che noi ora parleremo anche un pochino di questo anche sì, perché Elena prima doveva venire, ma non, poi ha avuto un contrattempo e non è qui con noi, però Joana parlerà di questo progetto che coinvolge un comune di Pistoia, giusto? Sì, giusto. Allora, solo per finire, ora, para terminar aqui a nossa conversa sobre o livro... Temos que dizer como as pessoas podem adquirir o livro. Então, para quem mora, infelizmente ele não está disponível em todos os países, mas para quem mora na Itália, aqui na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, Inglaterra, Japão,
e França e Alemanha, e também para os países que vocês podem comprar através desses Amazons, enfim, dessas plataformas, livrarias do Amazon. Então, vocês podem acessar diretamente e ele está lá no Amazon, bonitinho lá para vocês. Maravilha, que maravilha. E quem comprou, eu queria pedir também, se puder deixar uma review, um comentário, não sei como, agora me perdi, são tantas línguas que a gente se perde. Então, para quem puder deixar lá também umas estrelinhas, porque isso ajuda também a gente a ficar, digamos, no alto da plataforma da livraria. Então, quanto mais estrelinhas, vocês puderem deixar para mim. Estrelinhas para o penteado despenteado, a Mira Comando. Vamos falar mais uma vez o nome do ilustrador para deixar bem... Então, eu queria falar o nome de toda a equipe, posso? Claro que sim, claro que então, Penteado Despenteado, ele foi escrito por mim, ilustrado por Anderson Augusto. Ele foi revisado o texto por Gisele Esteves, que é uma grande, além de minha grande amiga, mas também uma grande professora de língua portuguesa, doutora. Enfim, também tenho muita alegria de ter ela na equipe. E também quem fez o trabalho gráfico, a diagramação, foi Marco Antônio Godoy, que é um profissional incrível de São Paulo e que fez a edição de arte, né, digamos, do livro, e que também é um profissional, um ser humano. Assim, eu tive a felicidade de trabalhar com seres humanos iluminados e incríveis, e eu só tenho a agradecer. Maravilha, realmente. Isso é importantíssimo para o produto final também, né? Para todo o processo de criação, de elaboração do livro, mas também para o produto final, isso é fantástico. E vamos falar então agora desse projeto, desse Comune de Pistoia. Allora, c'è anche un'altra ragazza, Rose Ponciano, disse que está assistindo do Brasil, Ceará. Rose, obrigada, Rose. Obrigada. Muito obrigada, Rose, lá de Fortaleza, que legal. Allora, parliamo un pochino di Castagno di Maggio, che è questo progetto che anche io sto accompagnando insieme all'associazione C-City. Allora, io ho cominciato a fare un corso di manager culturale qui in Italia l'anno scorso e poi ho cominciato quest'anno a fare questo stage insieme all'associazione C-City e questa associazione, si occupano prevalentemente di valorizzazione di territorio. Loro hanno una community che va da tutto il mondo, ci sono le persone da tutto il mondo che vengono insomma di tutti i paesi. E loro, insieme a questo blog, fanno anche un lavoro offline, diciamo, sul territorio, che è qui sulla provincia di Pistoia e sta anche a Prato. Loro hanno scoperto un borgo a Pistoia, che è sulla montagna pistoiese, e questo borgo si chiama Castagno di Piteccio. E è un borgo piccolino, è un borgo molto carino, ci sono solo circa 80 abitanti e nella stagione estiva aumenta un pochino di più. Certo, che c'è il flusso di... E poi è un borgo che è un museo a cielo aperto. Bello. Ci sono delle opere, ci sono 12 affreschi e ci sono 30, 40, non so, sculture, ma sono tanti lavori che fanno con che il borgo diventi proprio un museo a cielo aperto. Bellissimo! Loro hanno scoperto questo borgo museo nel 2017, quando è stata la Pistoia capitale della cultura, e da lì hanno cominciato a fare gli eventi e anche a provare a valorizzare questo territorio qui vicino, che noi siamo praticamente a casa nostra, abitiamo qui vicino, però quasi nessuno conosce. È vero. E bisogna fare in modo con cui più persone, più pistoiesi praticamente possono andare lì a conoscere. Stupendo, stupendo. E quindi ci sono, cioè, qual è il modo per chiamare queste persone, questi turisti? Com'è che hanno trovato? Sì, prima l'autrice Erika Mazzoni ha fatto la tesi di laurea su Castagno di Piteccio, ha fatto proprio una ricerca per fare una nuova narrazione di questo borgo, di come raccontare questa storia, di come... perché hanno trovato lì, aveva anche
gli abitanti dicevano quello che è successo tanti anni fa, che c'era un abitante che era un avvocato famoso di Firenze, anche un artista, che ha cominciato a fare dei concorsi di arte lì e a chiamare artisti amici suoi per fare le opere nel borgo e lasciare lì. Facevano questi concorsi annuali, diciamo. E poi quando questo, che si chiama Tommaso Paloscia, questo signore, è scomparso, è finita questa tradizione artistica del borgo e è finito tutto questo lavoro. Che quando hanno trovato questo borgo insieme alla Proloco di Castagno, che c'è anche un gruppo della Proloco, hanno cominciato a provare un modo di far con che questa tradizione artistica sia... riprendesse un po' di fiato. Sì, e poi l'Erica Mazzoni ha scritto questa tesi di laurea, ha fatto tutta la ricerca, ha visto la storia, insomma... E poi hanno creato questo evento che stiamo ora facendo, che si chiama Castagno di Maggio, che sono i percorsi che possiamo fare per riscoprire questo borgo museo. Ed è tutto nel mese di maggio, giusto? Sì, sono tutte le domeniche di maggio e noi cominciamo ora la prossima domenica e facciamo proprio il giro del borgo museo insieme a una storica dell'arte, che va a raccontare questa storia che hanno scoperto, che hanno chiesto agli abitanti e tutto quanto. E questa storica, insieme alla figlia di Tommaso Paloscia, che è il responsabile per tutte queste opere, e insieme a Simonetta Paloscia, loro fanno questo giro nel borgo museo, spiegando le opere e dicendo come sono state fatte e chi erano questi artisti che hanno lasciato lì negli anni 60. E qual è il tuo ruolo in questo progetto? Cosa fai di preciso? Sì, io ora lavoro nella gestione della comunicazione, della pubblicità, diciamo, e per comunicare, perché più persone possibile possono sapere di questo evento, di questo lavoro che si sta facendo ora. Insomma, abbiamo un sito, abbiamo una pagina. Diciamo tutto. Sì, qual è il sito? Il sito si chiama castagnodipitecio.it. C'è la pagina Facebook, sempre Castagno di Piteccio, e su Instagram siamo Castagno Pitte. Perfetto. E quindi se una persona si interessa di sapere la programmazione del mese di maggio, trova tutto o sul sito o sulla pagina Facebook. Sì, si trova da tutte le parti. Perfetto. Perché è tutto aggiornato. Poi nell'altra domenica 19 abbiamo un percorso che parla dei castagni secolari, che sono quelli... Ora sono pochi rimasti, però c'è una guida esperta che spiega su questi castagni. E poi nell'ultimo fine settimana c'è l'archeologia industriale, perché lì, quel territorio lì di Castagno, c'è la ferrovia Porretana che attraversa quel territorio lì, e poi c'è una persona, un esperto in archeologia industriale, che va a parlare del ruolo della ferrovia Porretana per quel luogo, insomma. Perfetto. Oltre a tutto questo, il 18 maggio c'è la notte dei musei, che è la notte europea dei musei che si celebra ovunque, e noi facciamo anche una notte lì a Castagno con luci sono luci speciali che ora riprendo un po', dopo spiego un attimino. Sì, però facciamo una serata romantica, luce di stelle a Castagno. Interessante. Sì, perché dicono che Castagno con le stelle è bellissimo, e così possiamo anche noi andare lì, vedere, provare. Bellissimo. Io ancora non ci sono andata, però... Un ottimo progetto, bellissimo, interessantissimo. Perfetto. C'è qualcos'altro che ritieni importante dire su questa cosa? Perché siamo un po' già in chiusura. No? Stiamo arrivando a fine di questa puntata, di questa trasmissione. Puntata anche perché siamo anche su Facebook, c'è anche immagine, no? Sì. Di Culture siamo tornati alla grande oggi. Sono contentissima perché Joana ci ha portato
audience em diversi luoghi, né? Estou muito feliz porque o Cultura está voltando hoje, depois de vários meses de pausa, e Joana trouxe uma audiência fantástica. Tem gente ouvindo a gente em vários países, porque já escreveram para ela no Facebook, ela disse aqui, ela agradeceu. Então, estou bem feliz. Falamos sobre os projetos da Joana hoje, que são vários, né? Tem um livro, tem um clube de leituras, que por enquanto está em pausa, mas que vai ser retomado. Tem um blog, enfim, né? Não para, ela não para, está sempre envolvida com o ensino de língua portuguesa para crianças, porque é mãe também. E agora ela está falando sobre esse pequeno burgo, né, de Pistoia, que está tendo toda uma revitalização, enfim, um processo para chamar os turistas para conhecerem esse burgo, porque tem afrescos importantes, tem artistas importantes ali, então é para revitalizar e mostrar essa revitalização do território. Sì, io voglio ringraziare che c'è la Anna Coppola che sta qui, che ci vede anche, e la Giulia che anche si sta vedendo, sono amiche del laboratorio teatrale di Monsumano. Ora a Monsumano abbiamo anche il festival di teatro e loro, insomma, io partecipo insieme a loro. Allora, per trovare tutta la programmazione di Castagno di Maggio, posso? Certo, vai, vai tranquilla. Puoi andare sul sito castagnodipiteccio.it, puoi andare sulla pagina Facebook Castagno di Piteccio, su Instagram. Per chi vuole anche sostenere l'associazione Sisiti, noi abbiamo a disposizione questi libri, che è un libro guida, che ci sono anche le mappe di questi percorsi che facciamo insieme nelle domeniche. Allora, una cosa importante anche da dire è che alla Proloco si mangia molto bene, che c'è sempre la tortellata e che noi non possiamo dimenticare che le donne, le mogli insomma, di quei personaggi che sono anche persone molto accoglienti, molto carine, sono persone veramente, io mi sento a casa con loro, sono persone brave, molto carine. Ottimo. Io sto facendo proprio una bella esperienza con loro, mi piace molto. Bellissimo, grazie Joana, grazie della tua presenza. Venite a vedere Castagno, venite a vedere il Borgo Museo, venite a mangiare la tortellata della Proloco, perché quello è importante. Grazie. E comprate il libro. Sim, e comprate comprem o livro que está saindo agora, né? Sim, sim. Não, mas eu falava do seu também. Estamos falando de 2 livros, na verdade, porque antes falamos do livro da Joana, Penteado e Despenteado. Su Amazon e Castagno di Piteccio, a chi interessa anche questo Borgo Museo, che è un pezzo importante della storia di Pistoia. Anche. Perfeito, maravilha. Obrigada, Joana, pela tua presença. Obrigada a todos os ouvintes de Joana que estiveram com a gente hoje. E voltamos quinta-feira que vem com Cultura. Muito obrigada. Obrigada. E até quinta-feira, para quem seguir o Cultura. Obrigada, gente. Tchau, tchau.